Imagina estar sozinho, isolado e com fome há mais de um mês. O sol ardia impiedoso sobre as pedras do deserto da Judéia. O vento quente soprava a areia fina que cortava a pele, e ali, em meio àquela paisagem seca e cruel, caminhava um homem magro, desidratado, com o rosto abatido, mas com o olhar firme. Era Jesus. Ele não estava ali por acaso. Foi o Espírito quem o conduziu até aquele lugar após o batismo nas águas do Jordão, onde uma voz do céu declarara: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Mas agora, parecia que o céu estava em silêncio. Durante 40 dias, Jesus jejuou. Nenhum pão, nenhuma água, nenhum consolo humano. Apenas o som do próprio coração batendo no peito e a alma em profundo combate. Você já se sentiu assim? Como se Deus tivesse te chamado, mas depois te deixado no escuro? Foi então que ele apareceu. O tentador, o diabo. Mas ele não surgiu com chifres ou correntes. Provavelmente veio com palavras suaves, com um tom sedutor e aparência que inspirava confiança. Afinal, o inimigo raramente vem com cara de monstro, ele se disfarça de luz. Talvez o diabo tenha se aproximado com um sorriso discreto, dando uma volta ao redor de Jesus, observando sua fraqueza física, como um predador que estuda a presa antes de atacar. E então falou: "Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." Mateus 4:3. A estratégia era sutil. Não era um ataque direto, mas uma provocação à identidade, uma tentativa de plantar dúvida. Afinal, que tipo de filho amado passa fome no deserto? Mas Jesus respondeu com uma espada. Está escrito: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Mateus 4:4. Naquele instante, o deserto tremeu. O diabo ouviu uma resposta que cortou mais fundo do que qualquer grito. Porque Jesus não se defendeu com orgulho ou argumentos humanos, mas com a palavra viva. E você? Quando está no deserto, o que sai da sua boca? A primeira tentação foi vencida, mas a batalha estava longe de terminar. O deserto não havia terminado, mas agora o cenário mudava. O tentador, ferido pela primeira resposta, decidiu tentar algo mais ousado. Ele queria ver até onde esse Filho de Deus aguentaria. E num mistério que ultrapassa a nossa compreensão humana, Jesus permitiu ser levado. O texto diz: "Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo." Era o pináculo do templo em Jerusalém. A parte mais elevada, de onde se via toda a cidade lá embaixo. Talvez o povo estivesse reunido no pátio, orando, cantando salmos, e ali, no ponto mais alto, em silêncio, o Filho de Deus estava diante do adversário, prestes a ouvir a próxima provocação. E o diabo foi direto ao ponto. "Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra." Você percebe o que está acontecendo aqui? Agora o inimigo usava a própria Escritura. Ele citou o Salmo 91, 11, 12. Ele conhece a Bíblia e a usa distorcida para enganar, pressionar, manipular. Quantas vezes ele ainda faz isso nos dias de hoje? Se joga! Prove que Deus te ama! Mostre que os anjos vão te salvar! Era um espetáculo. Ao exibicionismo espiritual, a um milagre teatral para satisfazer orgulho e vaidade, não a vontade do Pai. Mas Jesus não caiu.
Seu corpo ainda estava fraco, a mente em combate, mas o espírito permaneceu firme. E mais uma vez, a palavra foi sua espada. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Mateus 4:7. Naquele momento, o céu permaneceu em silêncio, mas o inferno talvez tenha estremecido. Porque o que faz o diabo tremer não é grito, não é medo, não é show, é obediência. É dizer não quando tudo em você quer dizer sim. É confiar mesmo quando Deus parece distante. Talvez você esteja sendo pressionado a provar algo, a se mostrar forte, a pular, esperando que Deus te salve no último segundo. Mas Jesus nos mostra outro caminho, o da firmeza silenciosa, da fé que não precisa de palco. Mais uma vez, o inimigo falhou, mas ele não desiste fácil. A terceira tentativa estava por vir, e seria a mais terrível. O deserto tinha se tornado um campo de guerra invisível. Do lado de fora, o mundo via apenas um homem magro, talvez de aparência comum, calado, entre pedras e pó. Mas por dentro, as forças do céu e do inferno travavam uma batalha decisiva. E o inimigo, ferido 2 vezes, decidiu jogar sua última e mais mortal carta. O texto diz: o diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Mateus 4:8. Não foi uma visão qualquer, foi uma revelação intensa, talvez sobrenatural. Pode ter sido num piscar de olhos. Impérios, palácios, multidões aplaudindo, ouro, tronos, vitórias, influência, glória. Tudo isso reluzindo diante dos olhos daquele que havia deixado sua glória no céu para nascer entre homens pobres. E então veio a proposta: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mateus 4:9. Ali estava a essência da tentação. O inimigo não queria só que Jesus comesse pão ou se exibisse num templo. Ele queria adoração. Ele sempre quis isso, desde antes da criação do mundo, quando caiu por querer ocupar o lugar de Deus. E agora, naquele monte, ele tentava convencer o próprio filho a se curvar, a tomar um atalho, a alcançar glória sem cruz. Imagine a tensão naquele momento. Jesus com fome, exausto, sozinho, poderia simplesmente dizer uma palavra e teria reinos, poder, adoração dos homens, mas perderia o coração do Pai. Ele te vê, sabia? Quando você está cansado de lutar, quando as propostas fáceis aparecem, quando o inimigo te sussurra: é só uma vez, você merece descansar. Você pode ter tudo se só me der isso. Mas Jesus não negociou. Com voz firme, talvez com olhos que agora brilhavam em fogo sagrado, ele declarou: retire-se, Satanás, pois está escrito: ao Senhor, o seu Deus, adorarás, e só a ele prestarás culto. Foi a palavra final. Foi a luz cortando as trevas. Foi a voz que fez o inimigo tremer, porque naquele instante o diabo foi derrotado não com gritos, mas com adoração verdadeira. E então algo mudou. O deserto não acabou, mas os céus se abriram. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Mateus 4:11. O mesmo céu que estava em silêncio agora se manifestava em cuidado. E é sempre assim. Quando você resiste, quando se mantém fiel, mesmo sem forças, o Pai envia consolo.
Às vezes, ele espera o fim da batalha para te enviar ajuda, mas ela virá. Ela sempre vem. O diabo partiu. O deserto, porém, permaneceu. O vento ainda assoviava entre as pedras, a areia continuava a arder. Mas agora, o silêncio não era de abandono, era de reverência. Jesus estava de pé. Havia vencido a fome, o orgulho e o desejo de poder. Vencido não como um guerreiro que ergue a espada, mas como um servo que se curva ao Pai. E essa vitória, embora silenciosa, foi mais poderosa do que qualquer milagre visível. Porque antes de curar os cegos, ele venceu as sombras em si. Antes de multiplicar pães, ele negou seu próprio estômago. Antes de ensinar multidões, ele enfrentou o silêncio de Deus e o sussurro do inferno. Às vezes, os maiores milagres acontecem quando ninguém está olhando. A Bíblia diz que anjos vieram e o serviram. Mateus 4:11. Podemos imaginar, talvez, anjos trazendo água fresca, pão do céu, refrigério para o corpo. Mas mais que isso, eles traziam consolo, a alma. Foram 40 dias. 40 dias que ecoam os 40 anos de Israel no deserto. Mas onde o povo caiu na murmuração, o filho permaneceu em fidelidade. Ele reescreveu a história da humanidade com obediência. E isso tem tudo a ver com você. Sim, com você. Porque essa vitória não foi apenas pessoal. Ela foi substitutiva. Jesus não venceu por si. Ele venceu por nós, para mostrar que é possível vencer, para abrir um caminho que já está trilhado, para nos dizer: eu fui tentado como vocês, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Você tem lutado? Tem ouvido vozes que tentam desviar do seu propósito? Tem sentido fome de sentido, de paz, de consolo? Então olha para o deserto e veja quem está de pé. Aquele que venceu por você. E saiba, depois da luta, vem os anjos. Depois da fidelidade, vem o consolo. Depois do silêncio, vem a voz que te chama para uma missão. Porque agora, a missão de Jesus começaria. O deserto foi apenas o começo. O deserto havia sido vencido. O inimigo fugira. Os anjos serviram. Mas Jesus não voltou ao conforto. Ele foi direto para a missão. Poucos dias depois, João Batista foi preso. A voz que gritava no deserto havia sido silenciada pela prisão. E é neste ponto que Jesus inicia sua jornada pública, mas ele não começa em Jerusalém nem entre os religiosos de renome. Ele vai para a Galiléia dos gentios. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito. Sim, o mesmo Espírito que o havia conduzido ao deserto, agora o conduzia ao povo. Ali, entre pescadores, doentes e esquecidos, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa era a primeira resposta pública de Jesus depois da tentação. Não foi um milagre, não foi um espetáculo, foi um chamado ao coração. Porque o maior inimigo do ser humano não está do lado de fora, está dentro. É o pecado. E Jesus sabia que para derrotá-lo era preciso primeiro despertar a consciência adormecida. Ele caminhava pelas cidades e cada passo era como uma tocha acesa em meio à escuridão espiritual. Nazarenos duvidavam. Religiosos observavam. Pecadores escutavam, com os olhos marejados. Mas o que tocava mais fundo não eram as palavras em si, mas a autoridade com que ele falava era diferente. Não era como os mestres da lei, era como quem havia vencido no deserto, como quem tinha domínio sobre si, sobre o mal
e sobre o coração do homem. Você sente isso? Essa presença que atravessa a tela, que queima no peito, que confronta com doçura. É a mesma voz que ecoou ali na Galileia, que dizia: volte, arrependa-se. Eu estou aqui. E ele está. Hoje, agora. O mundo pode te oferecer reinos, fama, prazeres, mas só um pode oferecer perdão, paz e vida eterna. E se você chegou até aqui, talvez esteja ouvindo esse chamado também. Um chamado à decisão, à mudança, à nova vida. E se esse é o seu desejo, comente aí nos comentários. Eu quero nascer de novo. E aproveite para conhecer o devocional Meu Maná. O link está no primeiro comentário fixado deste vídeo. Vai te alimentar com a palavra todos os dias. Porque a luta no deserto só fez sentido por causa de você. A missão havia começado, mas Jesus não queria trilhá-la sozinho. Ele, o Filho de Deus, o Salvador prometido, poderia muito bem cumprir tudo sozinho, mas escolheu chamar pessoas comuns, pecadores, gente sem nome, gente que talvez já tivesse até desistido de ser notada. O Evangelho de Mateus 4, 18 a 20, nos mostra este momento. Andando à beira do mar, da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse-lhes: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Eles largaram tudo e seguiram, sem saber para onde iam, sem entender o que significava pescar homens, sem planos ou garantias, apenas com um chamado queimando no coração. Você já sentiu isso? Algo que você não entende, mas sabe que é real. Uma voz mansa, mas firme. Uma paz que te puxa para fora da rotina. Foi assim. Jesus passou e viu Pedro. Viu André. Depois viu Tiago e João, remendando as redes com o Pai. E os chamou. Eles também deixaram o barco, o pai, o trabalho. E foram. Não porque estavam entediados, mas porque encontraram alguém que via além das aparências. Sim, Jesus não chamou os melhores, chamou os disponíveis. Não buscou no templo, buscou nas margens, nos barcos, no suor da pesca. E os transformou um por um. Ele ainda faz isso hoje. Passa pela sua praia, pela sua vida comum. Te vê em meio às redes que você remenda todo dia. Problemas, contas, expectativas. E te chama. Não para te tornar perfeito no estalar de dedos, mas para te transformar com o tempo. Pedro ainda ia negar. Tiago ia se irritar. João ia querer vingança. Mas Jesus não escolheu por mérito. Escolheu por amor. E talvez você que está lendo isso agora se sinta pequeno demais, pecador demais, fraco demais para ser chamado por Deus. Mas é justamente por isso que Ele te chama. Ele não quer um currículo, quer um coração disposto. Então, se hoje Ele te dissesse, segue-me, o que largaria? Os discípulos ainda aprendiam a caminhar com Ele. Não sabiam muito. Não entendiam quase nada, mas já sabiam de uma coisa. Havia algo em Jesus que quebrava cadeias invisíveis. A Galileia, antes esquecida, agora era palco de algo divino. Jesus andava pelas cidades, entrava nas sinagogas, anunciava o reino com palavras simples e fortes. Mas não era só discurso. Onde ele ia, algo acontecia. As pessoas não saíam do mesmo jeito. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Mateus 4:23. Imagine os becos estreitos das vilas, as casas simples de barro e madeira, o cheiro de peixe e poeira, e ali pessoas trazendo seus doentes,
seus filhos atormentados, os paralíticos que nunca haviam dado um passo sequer. E Jesus os tocava. Ele tocava, com mãos humanas, mas cheias da autoridade do céu. E as trevas recuavam, demônios gritavam e batiam em retirada. Corpos doentes se endireitavam, corações partidos encontravam consolo. Não era teatro, era transformação real. E isso atraía multidões. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e traziam a ele todos os que estavam doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curava. Mateus 4:24. Mas por que ele fazia isso? Não era para provar poder, era para revelar o coração do Pai. Cada cura, cada libertação, era um recado silencioso de: o reino chegou, o Pai se importa, você não está esquecido. Talvez você esteja vivendo com dores escondidas, dores que a medicina não vê, dores que ninguém entende, dores da alma. Mas Jesus continua o mesmo. Ele ainda passa entre as multidões, ainda toca, ainda restaura, ainda liberta. A diferença é que hoje ele faz isso através daqueles que o seguem. E a pergunta que ecoa é: você quer apenas ser curado ou quer andar com ele e tocar outros também? Porque quem foi alcançado pela luz nunca mais pode viver acomodado na sombra. Depois de curar, libertar e caminhar entre os pobres, Jesus subiu. Subiu uma montanha cercado por discípulos e multidões que o seguiam com olhos famintos e corações inquietos. Mas agora não seria uma demonstração de poder, seria revelação de valores. Ali, o filho que venceu no deserto, que rejeitou reinos terrenos, abriria os lábios para anunciar o reino eterno. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Mateus 5:1-2. E o que ele disse foi surpreendente, revolucionário, desconcertante. Ele não exaltou os fortes, nem os sábios, nem os que tinham poções. Ele começou dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Sim, felizes os vazios, os que reconhecem sua miséria espiritual, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os mansos, os misericordiosos, os puros de coração. Era como se Jesus dissesse: o reino que eu trago é para os quebrados, para os que o mundo despreza, para os que não têm nada, mas desejam tudo de Deus. Ele não estava formando guerreiros políticos, mas restaurando almas. Não estava criando um império, mas inaugurando uma nova humanidade. Naquela montanha, Jesus desenhou o coração do reino e, ao mesmo tempo, expôs o nosso, porque ali ele falou de perdão quando queremos vingança, de humildade quando buscamos aplausos, de luz quando nos acostumamos com as trevas. Talvez você pense que não se encaixa no padrão de gente abençoada, mas é exatamente você que Jesus chamou de bem-aventurado. Você que já chorou em silêncio, você que luta para manter o coração limpo em meio à lama do mundo. Você que tem fome de algo mais e não encontra nos prazeres da terra. Essa fome tem nome. É sede de Deus. E só o reino dele pode saciar. Na montanha, ele não gritou, ele ensinou. E quem tem ouvidos para ouvir, sente a alma estremecer até hoje. Na montanha, Jesus não apenas ensinava, ele sacudia estruturas. Cada frase era como um trovão manso, cada palavra um espelho. Ele dizia:
Vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Mateus 5, 21 a 22, 27 a 28. E assim a multidão ouvia a lei antiga, sendo revelada em profundidade. O mandamento "não matarás" se tornava um chamado à reconciliação interior. O "não adulterarás" se ampliava até o olhar impuro. Jesus não colocava pesos, ele revelava raízes. Porque o reino que ele trouxe não começa nas mãos, começa no coração. Sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mateus 5, 48. Essa frase não é uma cobrança impossível, é uma convocação sobrenatural. Jesus estava dizendo: agora que vocês me seguem, sua natureza será transformada. Vocês terão um novo Pai, um novo padrão, um novo espírito dentro de vocês. E então ele falou do secreto, sobre orar em silêncio, sobre dar sem alarde, sobre jejuar sem mostrar o rosto abatido. Era o oposto do mundo. Num tempo em que os fariseus buscavam aplausos nas praças, Jesus chamava os seus para o quarto, para o íntimo, para o secreto, onde ninguém vê, mas o Pai recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. Você entende o que isso muda? Significa que até seu suspiro mais discreto, quando feito com fé, é visto pelo céu. Significa que mesmo quando ninguém reconhece sua luta, Deus está ali, no escuro, no silêncio, no fundo da alva. Jesus continuava ensinando, e à medida que falava, as correntes invisíveis iam se rompendo. Correntes do orgulho, da religiosidade vazia, da ansiedade. Sim, até a ansiedade ele tocou. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6, 33 a 34. Quantas noites você já perdeu por causa do amanhã? Quantas vezes o seu coração ficou preso no "e se"? Mas Jesus, o mesmo que venceu o deserto, te convida a descansar, a confiar, a viver dia após dia com fé e simplicidade. Porque no reino dele, a paz não é ausência de problemas, é presença de propósito. E essa paz está sendo oferecida a você agora. A montanha silenciou, mas os corações estavam em chamas. As palavras de Jesus tinham sido como fogo em madeira seca. Ele falou de humildade, perdão, justiça, misericórdia, pureza, oração, fé. Mas não com voz de professor, com a autoridade de quem vive o que prega. E a multidão percebeu. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Mateus 7, 28 a 29. Elas estavam maravilhadas, mas não era só encantamento. Era um temor reverente, um reconhecimento profundo. Ele fala como se fosse o próprio céu falando. E era. Jesus não deu regras para domar comportamentos. Ele revelou o caminho da vida.
Ele falou de 2 portas, uma larga, que muitos escolhem e leva à perdição, e outra estreita, que poucos encontram, mas conduz à vida eterna. Ele alertou: quem ouve estas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. A vida é uma construção. Você pode erguer a sua casa, a sua história, os seus sonhos, sobre a areia das emoções, dos desejos, do orgulho, ou sobre a rocha, Cristo. As chuvas virão, os ventos soprarão, mas só a casa sobre a rocha permanecerá. Naquele dia, quando Jesus desceu da montanha, algo havia mudado. A Galileia já não era a mesma, nem os homens, nem as mulheres, nem as crianças. Ele havia acendido luz onde só havia sombra. E essa luz ainda brilha. Hoje, agora, enquanto você lê estas palavras, porque ele continua chamando, continua ensinando, continua restaurando vidas, como fez com Pedro, João, Maria Madalena e com todos os que disseram sim. O deserto foi vencido. O reino foi anunciado. Agora, a escolha é sua. Que o Espírito Santo continue te guiando em cada passo. Amém.